Vocês sabem o que são panelletes? Não? E castanhada? Também não sabe? Pois então fique comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudinho para vocês e trazer uma receita deliciosa. Bora comigo? Olá, viajantes gastronômicos, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Vizi e esse é o seu canal Tia Vizi por aí e além. No vídeo de hoje nós vamos trazer uma receita que data do século XVIII e era considerada uma comida abençoada e sempre consumida depois das celebrações religiosas do Dia de Todos os Santos e Finados. São os panelletes. Os panelletes é um doce muito típico nas regiões da Catalunha, Valência e Ilhas Baleares. Mas não significa que a gente não pode comer em outros lugares do mundo. Por isso que eu estou trazendo a receitinha aqui para vocês. É um docinho à base de marzipan, mas a gente pode fazer algumas variações de sabores e eu vou mostrar isso tudo aqui para vocês. Esse docinho também divide a mesa com as castanhas e com o boniato, que é muito típico nessa época do ano aqui e é vendido nas ruas. Isso mesmo, as pessoas montam uns quiosquezinhos na rua com um grande fogareiro e eles preparam essas castanhas e esse boniato assado e vende para as pessoas que estão caminhando por aí. Uma curiosidade é que nessas regiões não se comemora o Halloween como a gente está acostumado, eles comemoram a castanhada. Daí é que vem a tradição das castanhas por aí pela rua. Este ano de 2021 se estima vender 250 mil unidades de panelletes artesanal aqui na região da Catalunha. Ele pode custar entre 40 e 50 euros o quilo e cada quilo vem em média 30 a 40 unidades, dependendo do tamanho que ele é produzido. Um outro dado importante e curioso, que depois do que a gente passou com o Covid, a Castanhada de 2021 é a primeira comemoração sem restrições desde o Natal de 2019. Então a gente tem um montão de motivo aí para comemorar e nada melhor do que para comemorar do que um docinho gostoso. Agora, sem mais delongas, vamos para a receita. Bem, pessoal, como eu já disse no começo do vídeo, esse doce ele é a base de marzipan. O marzipan, ele é a base de farinha de amêndoas cruas, açúcar e ovo. E aqui eu tenho alguns ingredientes pra gente fazer as variações de sabores, pra não ficar numa coisa muito tediosa. Eu tenho coco ralado, café solúvel, aqui eu tenho umas amêndoas inteiras e aqui eu tenho os pinhones. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele pra vocês, porque os pinhones é um dos panelletes mais tradicional que tem aqui na região, tá bom? Mas nós vamos falando disso durante a receita. Nós vamos começar misturando a nossa farinha de amêndoas cruas. Caso você não tenha a farinha, você pode comprar as amêndoas cruas, tirar a pele e simplesmente triturar no liquidificador ou no mixer até você fazer uma farinhazinha, tá bom? Bem fininha assim. Então nós vamos colocar aqui a farinha de amêndoas, o açúcar branco. E aí nós vamos colocar aqui o ovo, eu vou quebrar aqui e vou separar a clara da gema, tá bom? A gema a gente vai reservar para depois pincelar eles, eu vou explicar. E a clara é o que a gente vai misturar aqui. Eu gosto de dar uma batidinha só para dar uma quebradinha naquela viscosidade dela, tá bom? Porque nós não vamos colocar a clara inteira, a gente vai colocar para a receita de meia em meia clara, tá bom? Vamos bater um pouquinho. Pessoal, as quantidades eu vou deixar na descrição do vídeo. Então agora nós vamos começar a misturar a nossa clara, tá bom? Então eu vou colocar mais ou menos meia clara. E eu vou começar a misturar com uma colher. Mas daqui a pouco a gente vai botar a mão na massa. Agora é a hora. Então, gente, ó, nós vamos começar agora aqui a amassar com a mão. Uma dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte: não se empolgue já colocando mais clara neste momento. Por quê? Se você olhar, ela ainda tá uma farofinha úmida. Porém, a amêndoa, ela tem bastante óleo. Então, você vai misturando com as mãos, que o próprio calor da sua mão já vai dar a textura que ela precisa pra gente fazer as bolinhas, tá bom? Vou misturar e já mostro o pontinho pra vocês. Bem, pessoal, a massa já tá pronta, tá? Ó, já formei até uma bolinha aqui com ela. E eu vou explicar uma coisinha pra vocês. Essa quantidade é meia receita, porque a outra meia receita eu preparei antes do vídeo, porque eu preciso dessa massa fria pra gente trabalhar. Então, nessa quantidade que eu vou passar pra vocês, na massa a gente vai usar uma clara inteira. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou envolver com papel filme e vou levar na geladeira por no mínimo 2 horas, tá?
Eu tenho uma prontinha na geladeira pra gente dar continuidade na receita. Eu vou lá pegar e já volto. Bem, pessoal, eu trouxe vocês aqui agora bem pertinho das minhas mãos pra vocês verem exatamente como que é o processo, tá? Eu vou abrir essa massa que eu já deixei descansando por 2 horas. Se vocês veem, ela fica bem firminha, tá? Dá pra gente trabalhar com ela bastante. Eu tenho aqui 4 sabores, então eu vou dividir a nossa massa em 4 partes. Pra gente fazer os nossos paneguetes. Essas daqui eu vou deixar aqui no cantinho, enquanto a gente trabalha esse pedaço. Bem, pessoal, eu vou abrir aqui uma cobrinha. Não muito fina, gordinha. Porque agora aqui nós vamos cortar pra gente fazer as bolinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui 6 bolinhas, mais ou menos. 3 pra cá e 3 pra cá. Procura fazer do mesmo tamanho pra na hora de assar elas terem uma uniformidade, tá? Nós vamos começar pelo tradicional, que são os pinhones. Os pinhones são essas sementinhas aqui, tá bom? Ela é um pouco cara, não vou negar pra vocês, mas é o mais tradicional aqui da região, por isso que eu quis trazer pra vocês conhecerem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer bolinhas. Fiz aqui minhas bolinhas. Vou pegar a nossa gema. Vou bater um pouquinho. Ó, pessoal, bati só pra dar aquela quebradinha na textura dela, tá? E aí, o que eu vou fazer? A maneira mais prática que eu encontrei de fazer isso daqui, porque a gente tem que colar agora os pinhones nas bolinhas. Então, o que eu vou fazer? Eu molho um pouquinho a minha mão com a gema, sem pena. E eu vou pegando aqui, ó, e vou fazendo isso daqui. E com a mão mesmo, assim, viu, gente? Senão ele não pega. Eu vou grudando os pinhones, tá? Faz uma baguncinha, mas é pra isso mesmo que a gente tá aqui, né? Pra bagunçar. Ó, quando ele colou bem em todos os buraquinhos, a gente vai colocando aqui na forma, tá? Vamos formar a fileirinha. Então, eu vou fazer isso nesses 6 aqui que serão de pinhones. Bem, pessoal, ó. Terminei aqui o último de pinhones. Vou pôr aqui na forma. Vou limpar aqui essa bagunça pra gente continuar outro sabor. Bem, pessoal, agora nós vamos dar continuidade aqui num próximo sabor. Eu vou fazer agora o de café. Eu vou pegar uma parte dessa da massa. Vou colocar num pratinho só pra não fazer bagunça. E eu vou misturar o café solúvel, tá? Eu tenho aqui aproximadamente 2 gramas. Fica ao gosto de vocês, quem gosta mais forte ou mais suave, tá? Coloca aqui, então, o café solúvel, sequinho, né, o pozinho. E aqui eu vou misturar. Ó, pessoal, misturei bem. Aí, agora eu vou levar ele aqui na nossa mesa. Vou fazer a cobrinha. Só que esse aqui eu vou dividir em 4, porque eu quero ele um pouquinho maior. Porque o dos pinhones, ele fica gordinho por causa dos pinhones, esse daqui não. Esse daqui, a dica é fazer como se fosse um grãozinho de café. Então, o que a gente vai fazer? A gente faz a bolinha, dá uma achatadinha igual um croquetinho, tá? Em todos. Ó, eu fiz como se fosse um croquetinho. E aí, eu venho com as costas de uma faca e vou fazer um marquinho aqui no meio. Pra ele imitar um grãozinho de café, gente. Olha aí que gracinha. Tá bom? Tá pronto de café. Vou colocar na bandeja. E agora nós vamos pro próximo. Bem, pessoal, então nós vamos agora pro de coco, tá? Eu vou pegar uma parte da massa, vou pôr no pratinho pra não fazer bagunça. E aqui eu vou colocar o coco ralado dentro. Igual eu fiz com o café, vou pôr o coco ralado. E misturar. Bom, gente, misturei bem o coco ralado. Tiro o pratinho pra cá. Daí o que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou cortar e fazer as bolinhas e passar no coco ralado. Bolinhas.
Tudo começa das bolinhas, mas um modelinho bem tradicional do de coco que eles fazem aqui é assim, ó. Pega a bolinha, dá como se fosse uma apertadinha, faz um biquinho e ela fica igual uma tetinha, tá vendo? Esse é um modelinho bem tradicional aqui. Vou passar no coco e vou levar para nossa bandeja. O outro, ó, aperta na mesa, ele já forma um biquinho, tá bom? Passa no coco. E esse é o modelinho tradicional que eles fazem aqui também com o coco. O último tá aqui. Agora nós vamos fazer esse último, mas vocês viram que surgiu um outro ingrediente aqui que eu vou fazer um bônus para vocês. Eu vou pegar aquela massa simples, a base simples. Vou fazer só o rolinho aqui, eu não vou misturar nada. Faço o rolinho. Vou dividir aqui em 6 pedaços. Bolinhas. Tenho aqui as bolinhas. E o que que a gente vai fazer? E esses daqui, 3 eu vou fazer com a castanha, que pode ser amêndoas, castanha do Brasil, castanha de caju, nozes, o que você gostar e o que for mais acessível, tá? Eu vou fazer com essa porque eu já tinha aqui. Eu simplesmente pego uma castanha, coloco em cima da bolotinha e aperto. Grudou. Mais uma. Coloco aqui a castanha e aperto. Grudou e mais uma. Grudou, tá bom? Vou levar para bandeja. Bem, pessoal, agora nós vamos fazer o bônus. Que o bônus o que que é? Geleia. Eu tenho aqui uma geleia de damasco, mas pode ser a geleia da sua preferência. Você vai simplesmente vir aqui, apertar ele até fazer uma caminha no meio. Ó, nos 3. Fez uma caminha, um ninhozinho. Você coloca a geleinha dentro. Geleia. Gente, aqui no meio vocês podem colocar o que vocês quiserem. O que dê pra fornear, porque tudo isso aqui agora vai pro forno, tá? Vou colocar aqui e vou explicar pra vocês direitinho qual o processo de assar agora. Já vem. Bem, pessoal, aqui eu tenho nossos paneiros moldados, sempre com uma folha de papel manteiga no fundo. E aquele ovinho que sobrou, aquela gema, eu vou pincelar, tá? Todos menos o de coco. Bem, pessoal, estão todos pincelados. E agora eu vou explicar pra vocês o forno. Bem, pessoal, os nossos panelletes estão moldados e já pinceladinho com a gema. Eu já tenho meu forno pré-esquentando e eu já vou falar pra vocês a temperatura do forno. A máxima. Não importa qual é a máxima do seu forno, sempre você vai fazer esse docinho na máxima. Por quê? Ele tem que ter um cozimento rápido. Então, é colocar no forno bem quente pré-aquecido, na parte um pouquinho mais baixa, tá? E aí você controla o douradinho dele. Se você tiver um forno que acende em cima e embaixo, você coloca ele um pouquinho mais para baixo do forno. Se você tiver um forno a gás, que a parte de baixo é mais quente, você coloca ele do meio para cima do forno, tá bom? O ideal é o forno bem quente de 3 a 5 minutos. Você vai controlando pelo douradinho dele, tá bom? Eu vou levar o meu agora pro forno, vou contar quantos minutos que foram e já venho contar aqui para vocês o resultado e nós vamos experimentar, tá bom? Já vem, bora pro forno. Bem, pessoal, esse é o resultado dos nossos panelletes. Eles ficaram no forno por 5 minutos. O meu forno chega a 230 graus, o mais forte, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou amar responder para vocês. E outra coisa, dê aquele like se você amou essa receita. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque aí cada novidade você vai ser o primeiro a ser avisado. Me siga também nas redes sociais. Lá eu vou dar muitas outras dicas a respeito de panelliers, de castanhada e de muito mais que vem por aí. Continue comigo nessa viagem. Um beijinho e tchau! Mua!